Boa noite a todos. Estamos de volta com a nossa quarta aula do módulo Ciência, Cultura e Saúde do nosso Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da teoria aristotélica dos quatro discursos. Quando nós falamos de introdução às humanidades médicas, é uma parte inevitável das humanidades médicas, é o estudo da comunicação, das formas discursivas. E essa teoria aristotélica dos quatro discursos, ela fundamentou todo o meu esforço pedagógico de humanidades médicas, como ficará claro no decorrer de nossa conversa de hoje. E, antes de tudo, quem fez essa teoria aristotélica dos quatro discursos, ou pelo menos a sua formulação moderna? Quem fez essa teoria, escreveu um livro chamado Aristóteles em Nova Perspectiva, foi o filósofo e escritor Olavo de Carvalho. Ele fez com base nos escritos aristotélicos que serviram de material para esse trabalho dele de compilação desses quatro discursos e de uma análise filosófica em cima deles. E antes, alguns filósofos no passado já tinham pensado nessa possibilidade de análise discursiva envolvendo todas essas quatro formas discursivas, como poderia citar Avicena e Tomás de Aquino, entre outros. Então há algumas pessoas até que se debruçaram sobre esse problema e buscaram na história quem poderia, por acaso, já ter analisado os discursos aristotélicos dessa forma orgânica como foi feita pelo Olavo de Carvalho. E a finalidade dessa teoria aristotélica dos quatro discursos é apresentar, de certa forma, um método de estudo da linguagem humana com aplicações pedagógicas, filosóficas, comunicativas, pragmáticas. Então há uma série de aplicações possíveis dessa teoria dos quatro discursos, e uma dessas aplicações eu demonstro com o próprio Cepham. E vou ler para vocês um trabalho, vou comentar sobre o uso dos quatro discursos na medicina. E essa classificação discursiva ela acaba centrada nos aspectos formais e finais do discurso. A gente vai falar também sobre as causas metafísicas, um pouco mais sobre Aristóteles mais para frente. Mas não se preocupem, a gente chega lá. Bem, uma breve introdução. Como formar um médico integral capaz de reunir uma postura humanista com as melhores características de um profissional atuante dentro do contexto biomédico clássico, herdado de uma visão positivista de mundo. Esse é um problema. Eu mesmo não tive praticamente nenhum conteúdo humanístico no meu curso de graduação. Eu lembro, foi muito fraco. Eu lembro que quando tentou-se abordar, por exemplo, alguma coisa de política, foi uma abordagem falando sobre a Conferência de Alma-Ata com um viés ideológico pesadamente socialista. Então, não tivemos praticamente nada de humanidades médicas, e quando tivemos, na verdade não foi humanidades médicas, foi uma deturpação do que seria o estudo humanístico. É o que eu chamo de marmita pop pseudo-intelectual das humanidades, que a gente observa muito hoje em dia por meio das ideologias. A medicina ela acontece em sua essência com o contato entre o médico e o paciente, ambos como sujeitos e objetos simultaneamente, certo? Então, quando você pega o médico e o paciente, os dois estão, de certa forma, sendo sujeitos e objetos dessa relação. Você serve como objeto, mas ao mesmo tempo você provoca mudanças naquele que te analisa e vice-versa. Então, o médico está sendo transformado por essa relação médico-paciente e o paciente também está sendo transformado nessa relação, e ambos têm os seus graus de iniciativa, ambos são agentes e ao mesmo tempo sofrem influência alheia. E essa influência se dá em grande parte também pela forma discursiva.
Tem a comunicação não verbal e tem a comunicação verbal, e aqui o objetivo seria mais focalizar a comunicação verbal. Médico e paciente são ligados pela realidade percebida, pelos sentidos e pela capacidade empática. Realidade que também é explicada e transmitida pelas capacidades discursivas daqueles envolvidos no ato médico. É um problema muito grande quando a pessoa não consegue transmitir verbalmente a realidade dela. Quando um paciente chega, está sentindo algum problema, alguma dor, algum problema muito grave, segundo a sua concepção, ele não consegue transmitir a importância disso para o médico. Cabe ao médico possuir ou almejar o treino discursivo adequado e a empatia necessária para realmente entrar no mundo do paciente e entender essa linguagem dele. Por isso, nada mais comum do que afirmar que a medicina é essencialmente interpessoal, medicina se faz com o paciente, não sozinho, radicalmente realista. É preciso acreditar que há uma realidade na qual você está imerso e você tem a possibilidade de alcançar a realidade do paciente. Teorias como a de Kant, por exemplo, são muito bonitas no papel, são muito complexas, mas se você por um momento acreditar que você está tratando a sua imagem subjetiva de sensações das quais você nada realmente tem certeza se aquilo tem uma conexão ou não com a realidade externa, se você achar que tudo que você trata são impressões subjetivas suas e não a realidade que vive o paciente, você acaba se trancando num tipo de solipsismo, você acaba se isolando do mundo ou fazendo realmente como eu diria, um papel meio doido, assim, né? Não tem como ser médico e não acreditar que o paciente na sua frente é real e o que ele vive é real, né? Ela também, a medicina, ela é sensível, ela depende da capacidade de sensibilização do médico pelo paciente e vice-versa. Discursiva, a comunicação, ela se dá no momento do exame físico, obviamente, se dá no momento da análise de exames complementares, mas ela é fundamentada na anamnese. O paciente ele traz uma narrativa, ele traz muitas vezes em linguagem poética, uma narrativa de sofrimento, de anseio, de busca, às vezes até de vitória, de conquistas, mas ele traz essa narrativa e ele precisa transmitir sua realidade por meio desse discurso para o médico. Empática, a medicina depende da empatia, da capacidade de se colocar no lugar do próximo para que ela funcione. Inevitavelmente moral, a medicina não pode ser imparcial ou neutra, ela é um empreendimento moral, essencialmente moral, e as escolas médicas são agentes morais. Então você está lidando com os valores muitas vezes mais profundos que cercam a vida humana. Você está lidando com a vida, a alegria, a dor, o prazer, a morte, o sentido da vida. Então não há como ter uma neutralidade absoluta nisso, né? E idealmente benévola. Então, a medicina que não promove o bem do paciente, ela pode se tornar uma coisa realmente digna de pesadelos, como a gente já viu na medicina comunista ou na medicina dos nazistas. Edmundo Pellegrino definiria a essência da medicina de forma teleológica, afirmando ser o encontro e a relação de cura e terapia entre médico e paciente o seu fim. Então, quando você analisa uma coisa do ponto de vista teleológico, você está analisando algo a partir do seu propósito. E o propósito da medicina, no final das contas, é o propósito que se materializa desse encontro entre o médico e o paciente, né? Que é essa relação de cura, de terapia, de tratamento, né? Que é a busca, ao fim das contas, né? do bem do paciente. O médico está na curiosa intersecção descrita por Edmundo Pellegrino como a mais científica das humanidades e a mais humana das ciências. E, portanto, não pode negar a necessidade de uma formação integral abrangendo amplos tipos de conhecimento. Então, quando eu falo
sobre humanidades médicas, é importante frisar que não estou diminuindo o papel da ciência. A ciência é necessária, é complexa e precisa de muito estudo. Mas eu estou enfatizando que, além da ciência, é necessário o estudo das humanidades. E é um estudo muito amplo e muito profundo. E toda ciência ela vai trazer o conhecimento geral, ela nunca vai trazer o conhecimento do particular. O conhecimento do particular vai ser dado pela vivência do paciente, junto ao paciente, pela vivência junto ao colega, no local de trabalho. E essa vivência dependerá muito da carga humanística que você acumula consigo, né? Em sua introdução à filosofia da medicina, James Marcum monta uma análise filosófica sobre os aspectos metafísicos, epistemológicos e éticos que diferem entre um médico repleto de novos conhecimentos científicos e tecnológicos, mas carente da esfera extremamente complexa do caráter humano, e um médico verdadeiramente humanista de formação integral, capaz de unir o melhor do legado biomédico ao melhor da formação pessoal e do convívio com o próximo. Essa formação integral em aspectos científicos e humanistas também integra as diretrizes oficiais para a educação médica em diversos países, como pode ser visto, por exemplo, no Brasil. É claro que no Brasil a gente tem muito discurso, pouca efetividade. Muitas vezes as pessoas jogam a palavra nas diretrizes curriculares, por exemplo, sem nem saber a profundidade e o verdadeiro significado daquilo, né? Mas eu aconselho o livro do James Marcum, tive a oportunidade de conhecê-lo recentemente no Texas. Ele foi aluno de Thomas Kuhn, e a gente vai discutir um pouco mais sobre Thomas Kuhn na filosofia da ciência e história da ciência. Ele também foi aluno de Bernard Lonergan, e ele é o chefe da cadeira de Humanidades Médicas da Universidade de Baylor. Então é uma pessoa excelente. Lançou um livro recentemente sobre Thomas Kuhn, o autor da Teoria das Revoluções Científicas. Vale a pena ler o livro dele de Introdução à Filosofia da Medicina. Se eu não me engano, você vai achar na internet em formato de PDF, né? Mas realmente é um desafio que a gente tem. Conseguir formar no médico muito mais que um profissional técnico e dotado de conhecimentos científicos, mas um profissional também dotado de conhecimentos práticos, conhecimentos éticos, atitudes adequadas, né? Um profissional permeado pelo legado cultural. Esse que é o nosso objetivo aqui do Cefam, é criar de fato um profissional e buscar formar em nós uma pessoa realmente que seja capaz de acumular esse legado das humanidades que vieram ao longo de milênios com o legado da ciência que a gente tem, que está em constante desenvolvimento junto com a técnica. Uma das formas capazes de colaborar na formação de um médico mais próximo do ideal, buscando vencer essa dicotomia imposta pela modernidade entre ciências humanas e ciências naturais, e tornando mais capacitado a exercer a interface discursiva com seu paciente, é justamente o ensino dos 4 discursos aristotélicos. Mesmo esse módulo que a gente está fazendo aqui, embora ele utilize lógica, dialética, retórica, ele é basicamente, vamos dizer assim, um primeiro passo para formar o imaginário cultural, antes da gente seguir adiante, avançando com um pouco mais de ênfase nas outras formas discursivas. Aqui eu estou dando fatos históricos, fatos culturais, informações de bibliografia que ajudarão a gente a compor um imaginário, e em cima desse imaginário a gente alcançar aí nossos objetivos. Embora classicamente tenham sido separados, os discursos, ficando o organon, que contém os discursos dialético e lógico, alienado parcialmente da poética, da narrativa e da retórica. Poética e narrativa é dentro de um mesmo discurso, a gente vai entender um pouquinho mais daqui a pouco. Uma obra recente renovou o interesse pelo estudo dos discursos como um corpo orgânico e abrangente de toda a comunicação humana verbalmente possível. O filósofo brasileiro Olavo Luiz Pimentel de Carvalho publicou em 94 o livro intitulado Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos 4 Discursos, onde remontou as modalidades discursivas de forma orgânica,
concepção observada anteriormente por grandes filósofos como Avicena e Tomás de Aquino, igual eu já falei na introdução, mas relegado ao esquecimento nos meios acadêmicos até então. A unificação dos quatro discursos como tipos ideais a serem apreendidos e desenvolvidos no indivíduo pode gerar uma metodologia de ensino ampla e eficaz para inserir o médico de forma adequada em sua sociedade, capacitando-o discursivamente e provendo habilidades de comunicação a serem usadas com o paciente, provendo uma mente treinada para o raciocínio clínico e também científico. Nosso treino discursivo ele é muito deficiente, ele muitas vezes acaba sendo mais a observação de um professor, de alguém bem capacitado, e é uma cópia quase subconsciente, né, de trejeitos, e a gente acaba absorvendo algumas ferramentas realmente boas, mas sem essa sistematização. Quando você se torna consciente dos 4 discursos e de como você pode classificar, julgar a sua linguagem, como que você pode utilizá-la de uma forma mais direcionada, mais direta, é claro que você aumenta a sua capacidade de compreensão e comunicação. E a gente precisa trabalhar com linguagem quando a gente fala de humanidades médicas. Isso é o básico do básico. Considerando o grau de responsabilidade e atuação do médico sobre a sociedade, ao ponto de ser criticado muitas vezes como invasivo e exagerado, a abrangência da definição de saúde envolvendo praticamente todos os aspectos da vida humana não parece pretensioso, né, diante dessa exigência de que o médico deve cuidar da saúde, e a saúde praticamente é tudo que envolve o ser humano. Você pega aquela definição da Organização Mundial da Saúde, ela é até meio exagerada, o completo bem-estar físico, emocional, social, não apenas a ausência de doenças. Considerando tudo isso, não parece pretensioso exigir do médico uma formação complexa e ampla também no aspecto humanístico, além do científico e técnico, né? Incluindo essas ciências biomédicas, que já são clássicas no nosso ensino, que eu tive a minha formação mais positivista com essas ciências biomédicas, e as humanidades, que é agora essa busca que começamos no Cefam. Este trabalho, que eu publiquei numa revista de Portugal, busca resumir rapidamente as características gerais dos 4 discursos, explicitá-los dentro da medicina e estabelecer metodologias para o seu treino junto ao médico interessado em humanidades médicas e no seu crescimento cultural e pessoal. Então, não tem jeito. Os 4 discursos aristotélicos eles serão uma ferramenta básica no nosso trabalho em busca de humanidades médicas. Então, uma leitura obrigatória nesse módulo 1 do Cefam, eu creio que muitos de vocês já devem ter lido, mas vale a pena dar uma revisada, ver alguns pontos mais importantes. Quem não leu, precisa ler. Tá? Aristóteles em Nova Perspectiva, a teoria dos 4 discursos, teoria aristotélica dos 4 discursos. Esse livro de introdução à teoria dos 4 discursos, ele foi recentemente publicado pela Vide Editorial, e ele realmente ajudou na criação de todo o seminário de filosofia aplicada à medicina. Então, recomendadíssimo, e fica para vocês como tarefa de casa aí a leitura ou a releitura dos principais trechos do Aristóteles em Nova Perspectiva. Bem, vamos falar um pouco sobre os 4 discursos aristotélicos. Existem 4 tipos ideais de discurso, tá? Poético, retórico, dialético e lógico. Aqui não há dúvida que a linguagem está dividida em 4 tipos. Aqui não se pode ter dúvida de que esses 4 tipos não estão isolados, são tipos ideais. No linguajar, no dia a dia, esses tipos vão se misturar. Toda linguagem, para fazer sentido, ela precisa ter um pouco de lógica, ela precisa ter, às vezes, a dialética, precisa ter uma carga emocional retórica, muitas vezes, e ter uma narrativa de base. Mas esses 4 discursos ideais, eles se relacionam, e é claro que a sua
linguagem, ela apresentará em um momento ou em outro a predominância de um desses 4 discursos. E conforme você entende a linguagem, a comunicação do ser humano, você classificando o discurso lançado nessa comunicação, você pode trabalhar de uma forma mais consciente, compreender melhor o que você está ouvindo, ou até mesmo querendo falar e comunicar. O discurso poético. O discurso mais amplo de todos é o discurso poético. Seu objetivo principal é causar ou construir, poiesis, uma impressão no ouvinte. Pode ser um poema, uma narrativa, um diálogo escrito, como os diálogos platônicos. E é engraçado, se você olha o diálogo platônico, ele é um diálogo que é uma narrativa, mas ao mesmo tempo ele tem toda uma dialética, uma tensão entre os participantes. Você vê que os discursos estão juntos, mas eles têm uma predominância em relação a um tipo ideal. Podem ser sons inseridos em melodias e praticamente qualquer forma expressiva verbal que se aproxime da experiência sensitiva da realidade e busque transmiti-la ao outro. Então, na verdade, você, quando vai para o discurso poético, muitas vezes você está construindo uma narrativa para expressar aquela coisa que você sente, para causar uma impressão no seu ouvinte, ou até mesmo em você mesmo, para tentar compreender melhor aquilo que você está passando. Você, muitas vezes, tem que falar aquilo. Parte do esforço psicoterapêutico é você enunciar aquilo que está passando no seu subconsciente, segundo alguns teóricos. E nessa enunciação, nessa verbalização, você consegue um efeito terapêutico. Na escala histórica, o ápice do discurso poético ele pode ser visto nas civilizações mais antigas, onde a sociedade se fundamentava em revelações oraculares, escrituras sagradas contendo narrativas, parábolas diversas. A própria medicina se utilizava de elementos discursivos de caráter mágico ou até mesmo religioso, quando você observa, por exemplo, na medicina do templo, a medicina mais de caráter religioso na Grécia Antiga, não a hipocrática. Os pacientes buscavam o templo de Asclépios, dormiam no templo, sonhavam e ali vocês tinham, eles adquiriam algumas revelações que orientariam sua conduta na busca de sua melhora. Então aquilo tudo girava em torno de elementos discursivos, narrativos. O discurso poético, por ser aquele menos formal, e mais maleável, ele também ele acaba sendo o que menos controle tem sobre o seu efeito. E a possibilidade de interpretação do que o discurso poético transmite costuma ser muito ampla. Então, ele não é, vamos dizer assim, um discurso preciso como o lógico. O lógico seria o arquétipo da precisão. Embora seja o menos formal e rígido de todos, possui uma grande capacidade de convencimento em longo prazo, mesmo que com esse pouco controle, pois lida com o aspecto cultural da civilização. Ele norteia o imaginário, e, consequentemente, gera o substrato de onde sairão os demais discursos. Então, da onde sai o discurso retórico, aquele que busca convencer o próximo? Ele sai de proposições geradas desse fundo imaginário gerado pelo discurso narrativo, poético. Do discurso retórico e do choque entre discursos retóricos diferentes vai surgir a dialética e das soluções apresentadas pela dialética, das aproximações da verdade, junto a outras informações autoevidentes que funcionarão como premissas. Você tem o discurso lógico como se fosse uma pirâmide, no qual a lógica é uma pontinha lá em cima e a poética está lá embaixo, fornecendo toda a base do discurso na sociedade. Daí a importância que eu entendo, que eu vejo, do resgate do discurso narrativo, poético, histórico, filosófico da medicina.
Daí a importância do resgate cultural na medicina. Quando a gente não tem um substrato poético adequado, quando a gente não tem narrativas que fundamentam a nossa ética, que fundamentam a nossa cultura, o nosso comportamento, a nossa forma de entender o mundo, nós como médicos ficamos sujeitos à manipulação grosseira de ideologias porcas como o nazismo, o comunismo, e com isso nós prejudicaremos nossos pacientes. Então eu acho fundamental o resgate, sim, da cultura histórica da medicina, a leitura dos grandes clássicos como Hipócrates, como William Osler, como Galeno, entre vários outros, a busca dos livros e dos trabalhos dos grandes médicos humanistas do mundo inteiro. Se a gente carece dessas grandes narrativas e formulações até mais avançadas, retóricas, dialéticas ou lógicas, mas principalmente do fundo imaginário poético, nós seremos facilmente manipulados e a medicina, como um empreendimento moral, científico, técnico, benéfico ao ser humano, ela estará ameaçada. Então a responsabilidade é grande, né? O discurso retórico é aquele que busca levar o seu ouvinte a uma decisão, ao mostrar algo como verossímil. Olha a diferença. O discurso poético ele causa uma impressão, mas ele não te cobra uma decisão. O paciente vem e ele te transmite um discurso poético, uma narrativa do que ele sente. O discurso retórico não, ele busca uma decisão. Quando você orienta o paciente e informa ele que ele precisará tomar um remédio, você quer que ele tome uma decisão favorável ao plano terapêutico. Você deseja, por exemplo, que ele acredite em você e que o seu discurso possa movê-lo a uma situação diferente na vida dele, na qual, segundo o seu conhecimento, ele obterá sucesso ou melhorará seu estado de saúde ou sucesso em sua cura, né? Obterá sucesso em sua cura. O discurso retórico ele pode ser utilizado para gerar ação ou inação, aprovação ou reprovação, ou uma noção favorável ou desfavorável sobre algo ou alguém. O seu efeito busca um resultado imediato, então bem ao contrário do discurso poético, que às vezes ele trabalha em gerações, o retórico não, ele trabalha de uma forma mais imediata. E utiliza formulações poéticas da cultura para gerar no ouvinte um efeito pré-determinado. Então ele já tem um efeito planejado, estabelecido, ele tem uma finalidade mais específica. A sua credibilidade se baseia principalmente nas características técnicas do próprio discurso e nas características do bom orador, incluindo a virtude, a prudência e a bondade do mesmo. Quanto à forma, certamente é mais rígido que o poético, procurando concentrar formulações discursivas orientadas quanto ao objetivo desejado. Mas ainda guarda muita liberdade formal se a gente comparar ele com a dialética e com a lógica. Então vocês observem que, conforme a gente avança nesses discursos, há um maior rigor, há uma maior... vamos dizer assim, há um maior aprisionamento da forma discursiva. A poética muito solta, a retórica começa a orientar a poética. Na dialética e na lógica vocês observarão que a restrição será bem maior. Na história, o seu ápice inicial ocorreu na polis grega, nas figuras de grandes oradores e políticos como o ateniense Solon e, por exemplo, o romano Cícero. No Ocidente cristão é exemplificado pelos apóstolos e evangelistas por meio do gênero literário epistolar, buscando a exortação e a conversão dos pagãos à nova fé. Discurso dialético. O discurso dialético é aquele que busca uma aproximação da verdade por meio da busca do mais provável no confronto de formulações retóricas. Então uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra coisa, e você quer descobrir o que daquilo é verdade ou se aproxima da verdade. O debate dialético pode ser inclusive interno. Você pode ter suas dúvidas e você confronta suas dúvidas num debate
pessoal, subjetivo, quando uma pessoa sozinha confronta essas diferentes hipóteses e opiniões acerca de algo para a sua própria orientação. O raciocínio dialético, hipotético, dedutivo do médico é clássico, né? Você tem uma situação, uma realidade absorvida por meio do exame físico, dos seus sentidos e por meio da audição, né, por meio do discursivo poético. Você levanta hipóteses, essas hipóteses são chocadas com a realidade e são depuradas, e ao final você tem uma hipótese diagnóstica principal, né? Então você faz uma dialética, você depura essas hipóteses e chega a uma hipótese mais provável. Então, nós como médicos fazemos dialética toda hora. Só me deixa um pouco triste às vezes como a gente é tão bom para fazer dialética na vida do paciente, né, para exercer o pensamento hipotético dedutivo, e como tantas vezes a gente é muito ingênuo e incapaz de usar o pensamento dialético numa situação de sociedade, de política, né, de convivência, na nossa atuação profissional, nos aspectos mais humanísticos. Então isso aí é uma coisa que a gente realmente tem que aprender a treinar. Dada a sua maior complexidade, o discurso dialético possui maior credibilidade, mas somente entre aqueles que consentem em participar conforme as regras do mesmo e as conhecem. Essas regras bem mais rígidas, né, do que as do discurso poético e do retórico. De forma bem diferente do discurso retórico, não há uma vitória discursiva, né? Na retórica você está lá para ganhar, você quer convencer alguém de alguma coisa, você tem que mover a pessoa rumo a uma decisão. No discurso dialético verdadeiramente executado, você quer se aproximar da vitória, mesmo que a sua hipótese esteja errada e a do seu, entre aspas, oponente esteja adequada. Então, se você chegou a uma verdade maior, o discurso dialético foi bem sucedido, né? Não há essa vitória pessoal em sentido de aprovar uma hipótese sua. Isso aí está mais no campo da retórica, né? O que importa é se aproximar da verdade. Mas conversar com alguém, olha como é que está difícil no Brasil. Conversar com alguém hoje em dia no Brasil, tentar debater alguma coisa e ter como parâmetro uma aproximação da verdade é a coisa mais rara do mundo. A gente está tentando criar um ambiente cultural onde isso possa acontecer. Mas quando você vai fazer um debate na arena pública, por exemplo, as pessoas querem ganhar o debate. Não dá nem para chamar aquilo de debate, né? Isso seria muito impreciso. É mais uma altercação, né? Um tipo de combate com golpes psicológicos. A gente vai ver isso também mais à frente. E o ápice do discurso dialético na história pode ser visto na época da formulação das grandes sumas medievais, como a Suma Teológica de Tomás de Aquino, né? Onde formulações contrárias são colocadas para verificação de cada tese proposta, num grande edifício de opiniões que passam pelo crivo formal do método de definir a tese e a antítese e buscar a solução. E o discurso lógico? O discurso lógico é o mais rigoroso de todos eles, assim como o de maior credibilidade, obviamente, entre as pessoas com o ouvido, né, e a mente preparada para analisar um discurso lógico, né? E ele exige um grande treino, tanto do seu locutor quanto do seu ouvinte, para que a credibilidade então seja viável, né, ou seja consciente. Partindo de premissas específicas, o formulador do discurso alcança conclusões inevitáveis, se ele tiver feito a lógica da forma adequada, conforme essas regras formais que a lógica apresenta, isto é, busca atuar no campo da certeza, da formulação discursiva apodítica ou indestrutível. É claro que a grande fragilidade de um argumento lógico bem feito são suas premissas. Então, se o argumento lógico partiu de premissas verdadeiras e foi bem feito, bem, a conclusão é inevitável, ela é indestrutível. Agora, se um argumento logicamente foi bem construído, mas ele parece errado, provavelmente, descartadas as falácias formais, né, os erros formais, o problema estará na premissa, né, numa das condições que dispõe
né, o discurso. A época em que a lógica alcançou seu maior grau de credibilidade dentro da sociedade ocidental foi o início da Era Moderna, com o advento do cartesianismo e das demais formulações filosóficas de cunho mais racionalista, como aquelas de Spinoza, por exemplo, e de Leibniz. O alto grau de rigor limita sobremaneira o seu uso adequado em larga escala, sendo muito reduzido o número de formulações lógicas que podem ser utilizadas dentro da sociedade quando comparadas às demais formulações discursivas. Então você tem que ter um ouvido treinado para fazer lógica, né, para entender a lógica. Esses são os 4 discursos explicados de uma forma bem geral, né, bem básica, para que nós possamos avançar agora no uso desses 4 discursos dentro da medicina. Então a gente tratará agora do uso dos 4 discursos na medicina: poética, retórica, dialética e lógica. Sejam bem-vindos de volta. E agora continuamos falando sobre os 4 discursos aristotélicos na medicina. Como usar os 4 discursos ou como identificá-los dentro da prática médica. Primeiro, vamos falar do discurso mais amplo, da poética na medicina. Bem, o discurso poético é aquele utilizado predominantemente na anamnese, por exemplo. Ao ouvir uma história de um paciente, ao ouvir as narrativas, a história de vida que o paciente te traz. Pode ser observado também nos relatos de casos clínicos. É claro que eles utilizam uma linguagem mais técnica, mais especializada, mas eles buscam se aproximar diretamente da realidade sensível utilizando uma terminologia específica. E atualmente o estudo da poética dentro da medicina ele pode ocorrer em algumas disciplinas como a medicina narrativa, né, da professora Rita Charon, e algumas técnicas de anamnese, né, a gente pode estudar a linguagem poética, na descrição de sinais e sintomas, um tipo de estudo de fenomenologia da medicina. Né? Observe que não se busca convencer ninguém de nada, busca-se uma aproximação da realidade do paciente e sua transmissão ao médico e aos outros componentes da equipe de saúde. Esse é o objetivo da linguagem poética num relacionamento, né, profissional da área da saúde. É uma tentativa, na verdade, de equipar o imaginário com os elementos discursivos necessários para o raciocínio clínico e terapêutico. Se não tiver essa base, vai ficar difícil. E é claro, uma forma de treinar essa poética na medicina é conversar com muitos pacientes e colecionar, entre aspas, essas histórias de vida. A retórica na medicina ela está presente no ato da prescrição. Tá? Na tentativa de convencer o paciente do que é o melhor a ser feito, conforme o conhecimento do médico e a sabedoria utilizada. É utilizada também, né, a retórica no debate de questões bioéticas e biopolíticas, quando formulações culturais entram em choque, né, e os discursos diferentes são erigidos para a resolução de problemas e tomadas de posições. De forma muito significativa, as características aristotélicas do bom orador, né, elas podem ser contrapostas aos critérios de erro médico que constam no nosso Código de Ética Médica. Por exemplo, bom orador deveria ter virtude, que é o contrário, de certa forma, de imperícia, sabedoria, que é o contrário de imprudência, e benevolência, que é o contrário de negligência, né, que assume um caráter de maldade mesmo. Apontando para a necessidade de que um bom médico seja um bom orador, né, e que domine a retórica também. A retórica para Aristóteles não era a arte de convencer as pessoas, isso aí é uma redução do intuito aristotélico. A retórica era um instrumento para defender aquilo que é justo, né, conforme a formulação aristotélica. Se a gente parte para a trapaça intelectual e para ganhar de qualquer forma, a gente está falando da erística, que a gente vai estudar um pouquinho mais em breve. Dialética na medicina se faz presente, por exemplo, na pesquisa científica, pareando hipóteses,
buscando a falsificação de uma delas para a aceitação da segunda, conforme o método, né, do falsificacionismo e seu uso na estatística, conforme Karl Popper. A gente vai falar um pouquinho também de filosofia da ciência, história da ciência, em breve. Ocorre também em cada momento do raciocínio clínico, denominado hipotético dedutivo, onde hipóteses são pareadas e atravessam um processo de reforço ou enfraquecimento, né, conforme os dados coletados e as novas informações que vão chegando. E essas hipóteses elas são depuradas até um diagnóstico bem provável que será utilizado então para o planejamento terapêutico e para a orientação do paciente. A dialética é a ferramenta básica do pensamento médico, confrontando diagnósticos, opções terapêuticas, regras gerais e situações específicas. É o ponto de tensão em que o médico busca suas conclusões. Então, nós como médicos somos caracteristicamente pensadores dialéticos, né? Estamos sempre comparando hipóteses, estamos sempre comparando opções e tentando calcular, né, a melhor decisão possível. Então esse é um esforço, de certa forma, filosófico, e não é à toa que desde a antiguidade, né, o médico ele foi visto e pareado, ele foi visto como um filósofo do corpo, e o filósofo foi visto como um médico da alma. E quando conseguisse juntar as duas vocações, né, o elogio desde a antiguidade sempre foi muito grande, né, para aqueles que conseguem unir as vocações. Lógica na medicina está presente principalmente nas formulações acadêmicas e pedagógicas, em aulas expositivas e apresentações em congressos, onde uma sequência de raciocínios é colocada em ordem lógica para fins de transmissão de conhecimento, por exemplo. Ocorre também na consulta de pacientes de maior exigência, que eles buscam uma explicação lógica, né, e uma decisão baseada em informações mais precisas. Então, dependendo do paciente, ele vai querer um raciocínio lógico completo e você tem que estar preparado para ensinar. O discurso lógico também auxilia o médico a validar com maior grau de certeza uma formulação dialética, por exemplo, buscando coerência discursiva interna e completando o raciocínio hipotético dedutivo. Sua forma básica consiste em uma premissa maior, premissa menor e conclusão, né, deduzida da conexão entre ambas. Então, juntando os 4 discursos, a gente vê que eles são extremamente pertinentes ao estudo da medicina. O ato médico ele inclui esse encontro entre o médico e o paciente e é pautado na capacidade comunicativa de ambos, especialmente na do médico, que tem uma responsabilidade de buscar ativamente a compreensão do paciente, né? Mas então há uma necessidade de se comunicar para que possa ser concretizada uma atitude benéfica em relação ao paciente, né? Para o benefício do paciente. Nessa capacidade comunicativa, obviamente, todos os discursos são eventualmente utilizados em diversas proporções e momentos, e a capacidade discursiva é um elemento fundamental na formação do médico. Ela é até reconhecida, né, como elemento das diretrizes curriculares nacionais para a graduação da medicina no Brasil. Mas realmente não vejo ainda muita coisa elaborada sobre a formação discursiva do médico. Essa capacitação discursiva é coerente com o estudo e a prática dos 4 discursos na concepção aristotélica, e várias ferramentas de treino podem ser utilizadas. Eu utilizo algumas delas aqui no Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina, e obviamente cada um de vocês vai ler o material e vai imaginar várias formas de desenvolver essas ferramentas discursivas, essas habilidades. Os benefícios do estudo dos discursos seriam a melhora da compreensão do paciente pelo médico por meio do desenvolvimento da capacidade empática, o desenvolvimento como indivíduo e participante da sociedade, aprender a entender e se comunicar melhor, o aprimoramento das capacidades discursivas do convencimento, o aprimoramento das capacidades de raciocínio clínico, filosófico e científico e o aumento da capacidade argumentativa e deliberativa, favorecendo o trabalho em equipe de forma ética.
E para a capacitação poética, por exemplo, a medicina atualmente recorre à utilização de literatura, técnicas de narração e interpretação dentro do contexto médico, como é o caso, por exemplo, da medicina narrativa. A realização de anamneses e sua correção crítica também pode ser uma ferramenta eficaz. Eu lembro que ano retrasado eu tive um projeto que eu levei alunos do primeiro ano a fazerem entrevistas clínicas e corrigi essas entrevistas grupo por grupo, né? Isso no primeiro ano de medicina. E contextualizei essas entrevistas clínicas dentro do panorama médico mais geral. E a experiência, ao que tudo indica, foi muito boa. Os alunos realmente chegaram no treino da semiologia com uma noção melhor de como comunicar-se com a equipe médica e com o paciente. Pelo menos esse é o feedback que eu tive de alguns alunos. Outras formas de aumentar a capacidade empática do acadêmico incluem filmes com discussão orientada, leitura de textos escritos por pacientes sobre sua experiência com a doença e com os médicos, e contemplação, por exemplo, de obras artísticas com algumas observações. A professora Lauren Barron, da Universidade de Baylor, eu sei que ela trabalha esse aspecto artístico, literário, dentro da medicina, com os alunos dela. O treino retórico pode ser feito ao participar de debates sobre políticas de saúde pública, questões controversas em bioética e demais assuntos da esfera pública. Mas os debates necessitam de crítica e metodologia. Fontes bibliográficas que podem colaborar para preparar o médico incluem não somente os livros básicos de bioética e saúde pública, mas principalmente a Retórica de Aristóteles, o Tratado de Argumentação de Chaim Perelman e o livro de Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, aquele comentado pelo Olavo de Carvalho, onde o estudante aprenderá as formas válidas e inválidas do debate, estas tão necessárias no ambiente cultural brasileiro. Então, quando é difícil, né? Você vai entrar num debate, as pessoas no Brasil nem sabem o que é, nem sabem o que é um debate de fato. Então, contra pessoas que não partilham das mesmas premissas, não dá para debater, né? O treino dialético e o treino lógico são estimulados no estudo de artigos científicos, na utilização de medicina baseada em evidências, na iniciação científica durante a graduação e no levantamento de hipóteses e sua depuração durante o raciocínio clínico e a discussão de casos. Uma leitura atenta do organon aristotélico pode iniciar o estudo, assim como a leitura de diversas outras obras que tratam de lógica e dialética, como as de Mário Ferreira dos Santos ou Trivium de irmã Miriam Joseph, tornando consciente o processo de raciocínio clínico e científico e fornecendo ao estudante os conhecimentos metacognitivos necessários, que poderão ajudá-lo a desenvolver a sua capacidade de reflexão. Mas o grande treino discursivo, obviamente, encontra-se integralizado na prática médica ao lidar com pacientes com problemas reais, aprendendo a refletir e a comunicar lado a lado com um médico mais experiente. Então, muita gente aprende na observação direta. Mas se a gente tiver uma metodologia de absorção, de novas ferramentas discursivas, é claro que a gente potencializa esse aprendizado na prática, no aprender fazendo. Então, o médico é constantemente influenciado pela situação concreta de seu paciente, constantemente influencia o paciente, isso é inevitável. Algumas pessoas, por exemplo, elas falam assim, não é certo o médico querer influenciar o paciente. Toda relação humana consiste na troca de influência, né? A questão é gerar uma boa troca de influência, que gere um benefício para o paciente. Agora, é impossível você ter a pretensão de não influenciar em nada, né? Isso é uma figura de linguagem. Retórica de boa qualidade é essencial para garantir aderência ao tratamento, o que será resultado de um raciocínio clínico coerente e de boa qualidade, lidando com nexos causais, planos de tratamento e prováveis efeitos decorrentes ou prognósticos. Finalmente, o bom médico necessita de capacitação nos 4 discursos e de habilidade em transitar entre os mesmos no ambiente do encontro clínico, usando-os como aspecto inerente de sua prática e de sua educação humanística. Então, esse aqui é uma leitura com alguns comentários.
desse trabalho, Os 4 Discursos Aristotélicos na Medicina, publicado na revista Biomedical and Biopharmaceutical Research, de Portugal. Né? E outra utilidade dos 4 discursos é que você pode utilizá-lo como uma ferramenta para graduar o seu próprio conhecimento. Então, quando você formula uma opinião, é importante que você saiba se você em que forma discursiva você formula aquela opinião e se você realmente pode fazê-lo, né? Se você tem gabarito para dar aquela opinião, se é uma opinião com uma fundamentação prévia, né, poética, retórica, dialética e finalmente lógica. Então é necessário que você gradue o grau de credibilidade do seu discurso. E essa teoria dos 4 discursos, ela é fantástica para isso. Então, fica a recomendação para que vocês leiam Aristóteles em Nova Perspectiva. E eu gostaria de passar também algumas recomendações interessantes que ajudarão vocês a formar o seu imaginário, né, com depoimentos de médicos, pacientes, crônicas. Então, por exemplo, um livro que eu recomendo sempre para os meus alunos, né, é o livro Sinto Muito, de Nuno Lobo Antunes, que é um médico português, se eu não me engano, trabalhando nos Estados Unidos. E é um livro que conta várias histórias de pacientes, histórias vividas pelo médico Nuno Lobo Antunes, né? Ele é um neurologista infantil e vale muito a pena ler. São várias crônicas, né? Muito importantes para a formação do imaginário. Agora, você tem outras crônicas que não são exatamente médicas, mas que nos ajudam a entender melhor o paciente em suas diferentes etapas de vida. Por exemplo, um livro fantástico para entender o que é o envelhecer, né? Entender um pouco, às vezes, a melancolia de um paciente geriátrico, é o livro O Velho e o Mar, de Hemingway. É um livro muito bom, esse aqui na edição da Bertrand Brasil. É um livro que vale a pena ler. Também recomendo aos alunos sempre a leitura do Rei Lear, para entender como que é esse espírito melancólico, às vezes, do idoso, como que você pode entender, né, a psique do paciente de idade mais avançada. Um livro muito interessante que fala sobre a vida de um médico, então você acaba se colocando em outras perspectivas, né, que entre vários outros temas mostra as consequências de escolhas morais erradas na profissão e na vida de um médico, e que vale a pena ler. A Mulher que Fugiu de Sodoma, certo? De José Geraldo Vieira, e trata de temas que englobam a vida do ser humano, cruciais para a nossa existência, como a noção de redenção, a queda e a redenção. Então o livro tem vários símbolos durante a narrativa que realmente vale a pena ler. E também para o resgate cultural da nossa medicina, vale a pena ler os clássicos que fundamentaram toda a nossa visão cultural hoje do que é ser médico. Então, por exemplo, você tem a série, né, da Biblioteca Clássica da Loeb, que é publicada pela Harvard, se eu não me engano, isso. E você tem todas as obras hipocráticas, as obras de Galeno publicadas, né, no original em grego e no inglês. E no Brasil você tem, por exemplo, um trabalho que começou, né, publicado pela editora Fiocruz, começou a trazer também textos traduzidos, né, de Hipócrates, né, ou da escola hipocrática. Então isso aqui muitas vezes eu vejo o pessoal utilizando citações hipocráticas e a pessoa realmente não sabe o que ela está falando, não sabe o que ela está dizendo. Ela cita aquilo como se aquilo tivesse algum sentido isolado do contexto, e muitas vezes a pessoa não interpreta direito e utiliza a frase por uma coisa indevida. E quando o médico, dentro de uma sociedade, um médico que é uma pessoa extremamente importante, influente,
ele não tem substrato cultural, ele realmente fica muito facilmente manipulável. Então, por exemplo, quando eu falo em resgatar a cultura médica, de se apossar da literatura hipocrática, dos grandes médicos da história nossa, né, os mais modernos, os antigos, eu na verdade eu estou buscando dar uma substância, né, maior consistência para a formação moral, de caráter intelectual, né, do nosso médico, de nós. Então é muito fácil hoje em dia o médico ser cooptado para certos movimentos ideológicos se ele não tiver um bom preparo. Muitas vezes as pessoas têm excelentes intenções, mas o resultado de seus atos acaba não condizendo com suas intenções porque elas não têm uma resistência cultural contra uma série de influências que elas sofrerão. E, por exemplo, eu gostaria de dar alguns exemplos da aplicação da teoria aristotélica dos 4 discursos. Durante a consulta médica, por exemplo, o paciente chega falando uma narrativa, um discurso em clave poética. Você muitas vezes repete alguma coisa, faz uma paráfrase, tenta explicar para o paciente alguma coisa que você ouviu, buscando dele a aprovação que você está entendendo o que ele está dizendo. Então você também apela para o discurso poético. Você passa então a ponderar aquilo que o paciente conta, junta aquelas informações ao seu exame físico e em sua cabeça você vai fazendo, né, o pensamento dialético, você vai comparando hipóteses, vai depurando essas hipóteses e tenta chegar numa conclusão. Por fim, você, muitas vezes, o ideal é que você explique para o paciente o que está acontecendo, por que você chegou nessa conclusão e qual a melhor coisa a ser feita. E é claro que você terá que usar também, além dessa lógica toda explicativa, você terá que usar a retórica, né, para poder alcançar sucesso na terapia, certo? Você precisa convencer o paciente, afinal de contas, que você não está contando mentira e que o que você sugere é uma coisa boa para ele. Muitas pessoas podem questionar se você não está tirando a autonomia do paciente. Eu não vejo assim. Eu acho que é um exagero, quase histérico, você observar a influência do paciente sobre o médico como uma quebra da autonomia do paciente, como se o paciente também não influenciasse o médico. Enfim. Então, numa consulta médica, você vê os 4 discursos sendo realizados a todos os momentos, entremeados, muitas vezes predominantes em momentos específicos, quando o paciente chega, a poética, quando você pensa, a dialética, quando você explica, a lógica, quando você convence, a retórica. E, por exemplo, no convencimento você pode utilizar relatos de outros pacientes, então você utiliza um pouco da poética. Na tentativa de convencer, você pode explicar diferentes opções, fazendo um trabalho dialético, e por aí vai. Então, os discursos estão sendo feitos a todos os momentos e é interessante que você consiga discerni-los. Numa aula em congresso, por exemplo, você acaba utilizando os 4 discursos, embora a preponderância seja do discurso lógico. Mas às vezes você vai contar uma história de um paciente que tinha uma doença rara que você está explicando no congresso, então essa história está na clave poética. Você vai convencer a plateia da importância daquilo que você diz, você está fazendo retórica. Você vai comparar hipóteses diferentes que foram pensadas e por que a conclusão sua como médico foi uma e não foi outra, você está fazendo dialética. E tudo isso vai ter que ser unido, tudo isso terá que ter coerência para ser apresentado de uma forma lógica, inteligível. E outro exemplo também de como que você pode utilizar a teoria aristotélica dos 4 discursos é na interpretação de textos. Por exemplo, quando você pega o juramento de Hipócrates. Uma série de estudiosos, incluindo Robert Veitch, da Universidade de Georgetown, que
é um dos maiores bioeticistas do mundo, né? Ele, entre outros, acusa o juramento de Hipócrates de ser uma coisa totalmente indevida, porque você não pode utilizá-lo como um código de ética. Então ele parece que critica muitas vezes o juramento de Hipócrates como se o juramento estivesse na linguagem lógica, né? Você pega um código de ética médica, por exemplo, do Brasil, você vai ver que ele tem premissas básicas, ele tem princípios maiores, princípios secundários, derivados daqueles princípios maiores, tem toda uma estrutura lógica, coerente, progressiva, de direitos, deveres, responsabilidades, né? Então a estrutura, o arcabouço dele é lógico. Ele não está lá comparando diferentes tipos de medicina, ele não é dialético, e ele não está tentando te convencer de que aquele escrito, aqueles princípios, eles são bons. Ele já parte do princípio que são bons e explica de uma forma lógica, coerente e hierarquizada. Agora, o juramento de Hipócrates, para quem lê e pondera um pouco sobre o que está lendo, ele o discurso principal dele não é lógico. O discurso principal dele é poético, ele quer causar uma impressão. Você não precisa convencer ninguém de nada. Quem vai fazer o juramento já está convencido que o juramento é bom e aquele modelo de medicina é o modelo de medicina que ele quer, né? No juramento de Hipócrates você não compara dois tipos de medicina para tentar chegar no melhor tipo, não, você já tem um modelo pronto, né? E esse modelo está sendo impresso no noviço. E obviamente, embora tenha uma lógica interna, uma coerência entre princípios e virtudes ali descritos, né, ele não é um código, não é uma formulação lógica com premissa maior, premissa menor, conclusões. Não é isso. Você tem narrativas, você tem promessas, isso tudo ligado, né, dentro de um texto bem conciso e bem rico. Você tem, na verdade, um discurso poético e que muitos bioeticistas contemporâneos julgam como se fosse um discurso lógico. Então isso aí gera uma série de problemas e vocês podem imaginar que as pessoas acabam metendo o pé pelas mãos, né? Mas enfim, então esses são os 4 discursos: poética, retórica, dialética e lógica. Dei para vocês algumas sugestões de leitura, falei sobre características dos discursos, sobre a percepção deles dentro da medicina, sobre como você treinaria eles dentro da medicina, né? E eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, né, por favor, mandem suas dúvidas lá no Facebook, na nossa comunidade, e aí nós vamos trocando mais informações. Deixo um abraço para todos e até nosso próximo encontro.